Então, o tema do vídeo de hoje é apenas a desinência modo temporal presente do indicativo. Presente, no caso aqui, é o tempo e o modo é o indicativo, né? Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre morfologia da língua portuguesa. E o livro texto básico que eu estou utilizando, o primeiro aqui, né? São vários que eu pretendo gravar aqui nesse canal, mas o primeiro livro, se você quer começar a entender sobre morfologia da língua portuguesa, eu indico então Morfemas do Português, Walter Cad, que foi o livro que a minha professora utilizou na matéria de morfologia de língua portuguesa. Afinal de contas, eu sou um estudante de letras, licenciatura em letras, português e inglês, e aqui na PUC-PR, então eu indico tanto este livro para você começar a entender morfologia, que é uma importante área da linguística, para entender a língua, né? E são vários níveis, na verdade, da língua que a gente aprende na faculdade, sendo que morfologia é um deles. Então existe fonética e fonologia, né, que se preocupa na articulação, a fonética se preocupa com a articulação dos sons, como é que eles ocorrem, como é que eles são construídos pelo trato vocal. Isso é fonética, né? E fonologia já se preocupa com a cadeia sonora da fala, né? Que é diferente de fonética, que se preocupa mais com a transcrição mesmo, como é que os sons ocorrem. E a fonologia não, já se preocupa mais com os fonemas propriamente dito e como é que eles ocorrem. Depois disso, no próximo nível linguístico, vem a morfologia, que se preocupa com a palavra. E, enfim, os outros níveis, como o nível da sentença, que daí já é sintaxe, entre outros níveis que eu ainda não tive essas disciplinas na faculdade. Então eu indico esse livro, que é Morfemas do Português, Walter Cad, para você começar a entender o nível morfológico da língua portuguesa. Indico também a biblioteca da PUC-PR, que é a dona deste livro, e também a própria universidade, né, a PUC-PR, onde eu estudo, como eu já disse, letras português e inglês. Então no vídeo de hoje vamos tentar entender um pouco essa desinência modo temporal, né, presente do indicativo, com alguns exemplos, porque no livro, nesse pequeno livro, ele apenas traz uma introdução, então ele não traz muitos exemplos, aí eu tive que buscar um recurso fora, né? Mas antes de eu buscar um recurso fora no chat, com alguns exemplos do presente do indicativo, porque aqui neste livro ele traz que o presente do indicativo ele é um morfema zero, ou seja, ele não tem marcação. Você não olha para a palavra, aquilo ali é um morfema, porque ele não está ali, ele simplesmente não existe ali. Por não existir, então ele apenas tem a marcação de morfema zero. Um exemplo disso, eu não sei se talvez eu traga aqui no vídeo de forma errada isso, mas o plural. O plural também muitas vezes é um morfema zero, né? Então vamos pensar em mesa. A palavra mesa, ela tem um morfema que marca, nesse caso aí, flexão ou marca o plural, né? Marca um número, no caso. Então ele fica com um morfeminha zero no final da palavra, pensando morfologicamente. Então, mesas, esse s marca o quê? Marca o plural. Mas na palavra mesa não existe esse termo. Só que na observação da morfologia da palavra, ela aparece sim como um morfema zero. O morfema zero, o símbolo dele, eu não edito esse vídeo aqui, então eu não consigo deixar na tela aqui, mas ele é um símbolo, tipo um ozinho, um zero cortado ao meio. Isso apenas mostra que ali existe um morfema, só que nesse caso é um morfema zero, que não está ocorrendo na palavra mesa, mas com a marcação no plural, então aparece, né, que é o s. Beleza? Então a mesma coisa ocorre aqui no presente do indicativo. As palavras elas não têm essa marcação, porque ele é um morfema zero. Não sei se eu consigo mostrar no vídeo, talvez a minha lente agora, que eu mudei um pouco a lente, talvez ela consiga mostrar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que não vai mostrar, infelizmente. Mas ao longo do vídeo eu quero trazer alguns exemplos. Tá, então, presente do indicativo, né? Vamos ao chat, porque ele diz o seguinte, cadê? Sobre o morfema, aliás, sobre o presente do indicativo, né? Cadê? Então, o que é um modo indicativo? O modo indicativo é aquele que expressa ações reais. Então, pensou em o modo indicativo, né? Pensa numa ação que seja uma ação real, certa ou provável, diferente do subjuntivo e do imperativo. Porque os outros modos dessas desinências verbais é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, que tratarei nos vídeos seguintes, daqui a algum tempo, né? Daí os tempos, né, ou o tempo, na verdade, eles são alguns, nesse caso das desinências verbais. Então ele pode ser o presente, como é o vídeo de hoje, ele pode ser pretérito, presente, passado e futuro, né? Então, presente, passado e futuro, e aí o passado geralmente se atribui o nome de pretérito. Então, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, e o futuro, no caso, é marcado como, ou tem os nomes como futuro do presente ou futuro do pretérito. Beleza? E aí, isso aí com relação ao tempo, né? Então, o modo ele pode ser indicativo, ele pode ser subjuntivo também. E
até mesmo imperativo. Vamos aos exemplos propriamente dito, ou propriamente ditos, né? E aqui são os seguintes. Cadê? Apenas 5 exemplos para a gente entender esse presente do indicativo. Eu gravo esses vídeos em primeiro lugar para que eu mesmo possa revisar os conteúdos, né? Porque às vezes são tantas coisas que fica difícil. Então, primeira conjugação do verbo falar, né? O que é a primeira, segunda conjugação? Então, por exemplo, falar, ar, ir. Isso é a primeira, segunda e terceira conjugação. Comer é um verbo de segunda conjugação. Dormir, ir é um verbo de terceira conjugação. Aqui ele traz o exemplo de falar, né? Falo. Então, o radical é fal, F-A-L, só, e a vogal temática é A, e a desinência modo temporal, nesse caso, é um morfema zero, como eu já expliquei no início do vídeo, que é o presente do indicativo. Desinência número pessoa. Então, eu falo. Esta palavra, né, mostra essa desinência verbal. Eu falo. Fica claro que é do presente e é do indicativo. Eu falo com meus pais todos os dias. Essa é uma aplicação disso. O segundo verbo aqui, corre. Então, aqui seria da segunda conjugação, né? Correr. Radical é C-O-R-R, cor, vogal temática e, desinência modo temporal, também morfema zero. Agora, a aplicação. Ele corre no parque pela manhã. Então, ele é um morfema zero porque a gente escuta isso, a gente já sabe que isso é do presente e que está indicando alguma coisa real. Por isso que é presente do indicativo e é um morfema zero. Ele corre no parque toda manhã, ou pela manhã. Terceiro exemplo, assistem. Nesse caso aqui já tem outras desinências, né? Mas os alunos assistem a aula com atenção. Veja que, por mais que esteja aqui número pessoa em terceira pessoa do plural, ainda assim você percebe que tem uma desinência modo temporal, morfema zero, porque indica algo real no mundo e também está no presente, né? Então, os alunos assistem a aula com atenção. Quarto exemplo, o verbo lemos, que também tem outras desinências, no caso, desinência número pessoal, mas estou pensando aqui no modo indicativo, presente indicativo, né? Então, nós lemos muitos livros durante o semestre. Nós lemos muitos livros durante o semestre, também no presente. E por fim, abro, né? Eu abro a janela todos os dias pela manhã. Eu abro, a gente já sabe que isso aqui é modo indicativo, está indicando algo real no mundo e que está no presente. E que aqui acontece, então, o morfema zero, porque a gente sabe simplesmente que está no presente. Não tem outros morfemas que mostram essa diferença, que mostram que aquilo ali não é um morfema zero. Mas para finalizar o vídeo de hoje, que eu acho que deu para ter uma ideia, então, básica do que seja esse modo temporal, ou seja, o modo é o indicativo e o tempo é o presente, modo indicativo, sempre marcado com morfema zero, são aquelas palavras, aqueles verbos, né, que mostram que algo está acontecendo de forma real e que está no presente. Bom, mas o que são essas desinências verbais? Desinência é todo morfema terminal de palavra. Isso eu gosto de trazer isso no final do vídeo, para a gente entender, né, o que são desinências verbais. São morfemas terminais em palavras variáveis. Então, verbos são palavras variáveis, elas variam, né? E essas desinências sempre ocorrem no final da palavra. Então, por isso que se chama desinência verbal. Só que existem outras desinências. Então, desinências de gênero, por exemplo. Pensemos numa palavra como garoto, garota, isso é uma desinência de gênero. Então, uma desinência que ocorre lá, é um morfema que acontece lá no final da palavra e que no caso é de gênero. Desinência de número, né? Então, mesa, mesas. Então, esse também é uma desinência de número. E desinência verbal, né? Que existem de dois tipos, basicamente. Modo temporal, ou seja, o modo, como eu já disse ao longo de todo esse vídeo, e o tempo, presente, passado e futuro. E também existem aquelas desinências verbais número pessoais, que também tratarei em vídeos futuros. Beleza? Eu fico por aqui. Valeu! Eita, vou ter que desligar manualmente hoje.